Oi pessoal, eu sou a Fernanda do Visidade Clinique, eu tô com o Dr. Evandro e a gente vai bater um papo sobre harmonização facial. Doutor, explica pra mim exatamente o que é harmonização facial. A harmonização facial é um conjunto de procedimentos que consegue fazer a gente deixar a pessoa com o rosto mais equilibrado, mais harmônico, sem precisar de cirurgias. E fica artificial mesmo? Dá pra ficar natural? Como que funciona? Às vezes pode ficar artificial dependendo do profissional que você escolhe. E como que a gente consegue escolher, saber se o profissional vai deixar a gente artificial, natural? Na consulta tem como a gente sentir isso com o profissional? Na consulta você consegue saber como o jeito dele agir com você, de você conversar com ele e também a experiência que ele já teve, né? Você pode ver como que ele trabalha, o que ele já postou, como que é o trabalho dele, você consegue saber desse jeito. Doutor, e qual que é a diferença da gente tratar as rugas depois que elas aparecem ou tratar preventivamente, antes delas começarem a aparecer? Quando a gente vai tratar depois das rugas, é como se você estivesse apagando um incêndio. O que aconteceu? A ruga já criou uma cicatriz na pele. Daí você precisa lançar mão de procedimentos mais invasivos para você conseguir tratar essa ruga. Agora, quando você faz o seu gerenciamento da pele, daí você faz o quê? Age preventivamente. Você pode fazer um botox preventivo, um skin buster, e você consegue fazer um gerenciamento melhor dessa pele e eliminando essas cicatrizes, ou melhor, nem ficando com cicatrizes na pele. Vou te dar um exemplo aqui para você ter uma ideia. Aqui essa folha de papel é como se fosse uma pele jovem. Então, ela formou umas marquinhas de expressão. Você usou o Botox, você deixa ela lisa, fica sem marcas nenhuma. Então você consegue fazer esse gerenciamento. Agora, se a pele estiver já enrugada, marcada, você vai voltar, mas ela vai ficar sempre fazendo Botox, ela vai ficar com algumas linhas, algumas cicatrizes. Então, por isso que tratando antes fica bem melhor. Show me love.
fatores que aceleram o envelhecimento da nossa pele? Além de um dos fatores, tipo, você não fazer a sua prevenção, tipo, não fazer o botox preventivo, fazer um skin buster, você ter uma vida desregrada acelera muito o seu envelhecimento. Tipo, você se expor muito ao sol, sem protetor solar, você ingerir alimentos muito industrializados, tabagismo, bebida alcoólica, isso acelera muito o envelhecimento e também o estresse do dia a dia também ajuda a envelhecer muito rápido. E o doutor acha que a harmonização é só estética? Não, a harmonização não é só estética não. A harmonização, ela muda muito a autoestima da pessoa, né? Não é só estética, autoestima, porque a pessoa vai se olhar no espelho, ela vai se sentir melhor, vai ver a sua melhor versão no espelho, as pessoas vão perceber que elas vão estar melhor. Não é só estética não, muda muito a cabeça. Melhora até o nosso convívio em sociedade, Claro, às vezes no com trabalho. certeza, o psicológico da pessoa muda muito. Doutor, e quanto tempo dura a harmonização facial? As pessoas primeiro precisam entender que a harmonização facial é um tratamento. E dentro desse tratamento nós temos vários procedimentos. Mas, em média, dá pra gente prever quanto tempo que duraria? Então, tipo assim, um botox de bula, ele vai de 3 a 5 meses. Às vezes a gente consegue um efeito clínico de até 6 meses. Agora, tipo um preenchimento. Em geral, ele vai de 12 a 18 meses. Só que as pessoas têm que pensar o quê? Preenchimento é como se fosse assim, você encher um pneu de bicicleta. Tipo, você encheu o pneu de bicicleta, ficou legal. E o que acontece? De tempo em tempo você tem que ir lá e dar aquela calibrada. Daí se você voltar no consultório, nos seus retornos certinho, você vai manter sempre a sua harmonização em dia. Então por isso que a gente gosta de marcar os retornos dos pacientes e a gente espera que o paciente volte nesse retorno para manter sempre em dia. Daí ele vai fazer o quê? Ele não vai nem ter aquele gasto que ele fala que ele teve na primeira consulta, né? Porque sempre vai dando aquela manutenção. Sempre você vai dando manutenção. Isso é por isso que é um tratamento, né? Então não é tipo, você fez, ficou pronto. Não, porque a gente vai envelhecendo dia a dia, né? Então todo dia a gente tá ficando mais velho. Então a gente precisa sempre se equilibrar para ficar perfeito. Tipo já um bioestimulador. O bioestimulador ele dura de 24 a 36 meses. Então é um tratamento que consegue um tempo mais longo.
Doutor, e conta pra mim, qual que é o seu procedimento queridinho no seu consultório? O meu procedimento queridinho é o rejuvenescimento do terço médio. Daí inclui o malar, têmpora, base alar, porque nesse procedimento a gente tira aquele ar de cansado da pessoa. A pessoa chega no consultório, uma coisa que dá um efeito imediato. A gente tira aquele olhar cansado, dá um aspecto mais de feliz para a pessoa. Ah, é legal, deve ser muito bom, realmente. É muito legal. A pessoa se olha no espelho e já fala: nossa, doutor, eu acordei acordei bem.
gente qual que é o diferencial da sua técnica. Olha, um dos grandes segredos do protocolo Visage é pensar não apenas em técnica. Nós pensamos em envelhecimento, em gerenciamento de pele. Para que nós tivéssemos um protocolo diferente, nós pensamos nele uma maneira de resolver problemas. Então, o protocolo Visage ele não vai seguir um padrão onde eu vou ter um rosto muito grande, muito inflado de preenchedores. Nós vamos adequar a realidade de cada paciente àquilo que ele precisa. Então, muitos pacientes mais jovens, nós vamos fazer apenas estruturações pontuais, criando um processo de envelhecimento saudável, sem que ele mude o teu próprio rosto. A diferença do protocolo Visage é essa. E é claro, a gente tem algumas bioplastias que são sucessos dentro do nosso protocolo, como a rinomodelação, o próprio preenchimento mandibular e até mesmo o preenchimento malar e um dos queridos das mulheres, o preenchimento labial, onde nós conseguimos harmonizar o rosto de maneira natural com uma pequena quantidade de material. E é verdade que o lábio, quanto menor ele for, ou conforme a gente vai envelhecendo, ele vai ficando menor, isso traz um aspecto mais envelhecido para o nosso rosto? Sim, principalmente no caso da mulher, nós vamos tendo sempre um processo de maturação, de envelhecimento associado à alteração do eixo hormonal. Então, quando nós chegamos naquela fase da menopausa, do climatério, a paciente acaba tendo uma diminuição dos volumes teciduais mucosos e o lábio é o que vai acabar aparecendo mais, tendo essa diminuição que arremete ao envelhecimento. Então, quando nós conseguimos tratar o paciente de maneira sistêmica e também preventiva, nós evitamos essa perda de volume tecidual no lábio, mantendo o rosto sempre jovem.
causar um envelhecimento precoce? Sim, ele causa essa sensação de envelhecimento precoce na mulher, principalmente porque a mulher sofre mais com a alteração do eixo hormonal com o envelhecimento. Então nós vamos tendo ali algumas alterações quando ela vai se aproximando do climatério, da menopausa, nessa fase entre 45 e 50 anos. E um dos pontos que mais sofre com isso é o volume tecidual mucoso. E o lábio é essa mucosa que está aparecendo. Então ele vai ficando menorzinho, vai ficando mais enrugado, dando uma sensação de envelhecimento. Então tratar o paciente de maneira sistêmica, controlando esse eixo hormonal e também fazendo com que haja um preenchimento preventivo, skin busters preventivos na região labial, é uma das chaves do protocolo Visage, para que a mulher consiga envelhecer com qualidade sem demonstrar o seu envelhecimento pelo lábio. E aqueles risquinhos, tracinhos que ficam no lábio, em volta do lábio, quando a mulher é um pouco mais velha, ele resolve também com o preenchimento labial ou não? É um outro tratamento? Sim, é muito importante que você faça sempre o preenchimento labial, porque ele vai recuperar o volume. Mas em alguns casos, esses risquinhos, esses cortes, que são sinais de desidratação, nós podemos tratar de duas maneiras. Uma é a orientação correta para o paciente aprender a beber água. É uma coisa que eu sempre falo muito para as minhas pacientes: aprenda a beber água direito e você não vai ter problema de desidratação na tua pele. Outro ponto é quando a pele já está muito desidratada, nós começarmos o tratamento labial pelo Skin Buster, que é um tratamento que vai rejuvenescer o lábio e criar uma hidratação muito profunda. E quando a gente sorri, às vezes a gente sorri e forma assim no nosso rosto algumas marcas, algumas linhas. O que a gente pode fazer? Olha, eu falo que esses pontos onde a gente chama essa ruga aí de ruga do acordeão ou linha do C, que muitas pacientes se incomodam, que são rugas dinâmicas, rugas do movimento. Algumas delas eu vou melhorar através de procedimentos injetáveis, outras fazem parte da própria anatomia do paciente. Então é importante sempre entender que a estética muitas das vezes cobra um padrão de perfeição que não existe. Mas cuidados de maneira pontual vão ajudar você fazer com que essas ruguinhas, esses pontos que incomodam na movimentação labial, na movimentação do sorriso, não se tornem cicatrizes, não se tornem rugas. Então fazer um bioestimulador preventivo na região das bochechas, região de têmpora, malar, mandíbula, vai ajudar você a ter uma pele mais firme, o que evita o aparecimento desses pontos. Outro tratamento, o Skin Buster, que a gente já falou anteriormente, que vai ajudar a melhorar essas linhas também de maneira sistêmica. E quando aqui a nossa pele cai, muitas mulheres ficam com esse aspecto aqui mais caído, o que a gente pode fazer também para melhorar essa região, esse contorno do nosso rosto? O contorno mandibular é uma das áreas que mais vai sofrer dentro do envelhecimento. Por quê? Porque a queda começa do terço superior, ela vem para o terço médio e acaba no terço inferior. Então ele é o ponto que vai aparecer primeiro, porque ele está recebendo o peso de outras 3 áreas. Mas quando a gente pensa em resolver essa área, aí está o erro de boa parte dos profissionais, tentar trabalhar diretamente ela. Muitas das vezes, para tratar um bom contorno mandibular, eu preciso tratar a têmpora, malar, base alar, que vai criar um efeito de lifting e sustentação para o rosto. E aí muitas das vezes eu não vou precisar nem colocar produto na mandíbula da paciente, uma vez que ela não quer que isso fique maior, que ele fique muito marcado. A gente consegue evitar, mas é claro que vai ter aquele paciente que já teve um nível de envelhecimento muito grande, onde somente fazer esses tratamentos de sustentação não vão resolver. E aí nós vamos preencher ou bioestimular essa área de maneira inteligente para recuperar o contorno mandibular. Mas um dos pontos cruciais é que a paciente faça o quê? A prevenção. Então, se ela faz um preenchimento preventivo em têmpora, malar e base alar, ela nunca vai chegar a perder esse contorno mandibular. Again.
sem ficar tão masculino. Em algumas mulheres fica muito bonito aquele rosto marcado, mas em outras fica bem mais artificial, a gente consegue notar melhor. O que diferencia isso? Por que em algumas fica mais acentuado e em outras não tanto? Como que o doutor consegue medir isso na consulta com a paciente? Isso é muito legal porque existem alguns parâmetros que nós seguimos. Eu sempre falo que o grande segredo do protocolo Visage é ser a harmonização facial individualizada. Mas nós seguimos algumas regras anatômicas para que isso fique natural. E o que você está me falando é que hoje nós temos muitas mulheres que procuram até um rosto andrógeno, onde eu tenho uma mandíbula mais quadrada, mais marcada. Mas não é o padrão natural. O padrão natural seria uma proporção que a gente faz entre o zigoma, que é essa área do malar aqui em cima, e o gônio, que é essa área do ângulo da mandíbula. Quando eu penso num padrão natural, eu estou pensando em uma regra 100 para 60% na mulher. Então eu tenho, a partir dessa matemática, uma quantidade de produto que eu consigo colocar na mandíbula sem que ela fique artificial. Mas como eu te falei, hoje a busca das mulheres é muito por um rosto andrógeno. Então nós acabamos muitas vezes chegando até uma proporção de 100 para 80%. Já em rostos masculinos que teriam essa proporção de 100 para 80%, nós hoje trabalhamos às vezes até em 100 para 100%, deixando o rosto um pouco mais quadrado, que é uma tendência de procura de alguns pacientes. Mas lembrando, isso é sempre definido com cada paciente dentro da consulta. E qual que é o procedimento mais procurado dentro do seu atendimento hoje, no seu consultório? Olha, sem sombra de dúvida, nós somos muito reconhecidos pela rinomodelação. Ele acaba sendo o queridinho das minhas pacientes, que vêm me procurar através da rinomodelação e acabam entendendo esse processo na consulta, processo de maturação, de envelhecimento. Nós acabamos explicando tudo. Mas a rinomodelação é um procedimento transformador, uma vez que o nariz é o centro da face e ele chama muita atenção no rosto. E muitas pessoas têm como trauma aquele ossinho, aquela ponta do nariz caído, o nariz mais afundado, e isso acaba criando insegurança, a pessoa não gosta de tirar foto de perfil, tudo. Então realmente é um dos procedimentos que as pacientes amam fazer e eu também amo entregar. Mas fala pra gente quais que são os procedimentos e produtos que são novidade no mercado que a gente já tem aqui na clínica. Olha, eu sempre falo que a harmonização facial e a estética em si, ela vive muito de novidades, mas nós temos que ter muito bom senso na hora de escolher aquilo que trazemos para a clínica. Como nós estamos no mercado há mais de 13 anos, nós visamos sempre o bem-estar do nosso paciente, sem aventuras, sem achismos, sempre baseados muito em ciência. Mas é claro que com a evolução, com a tecnologia, nós temos algumas coisas que são novidade. Eu falo que elencando 5 pontos que hoje são tendências no mercado, e nós começamos sempre trazendo essas tendências no mercado, nós estamos falando hoje principalmente de técnicas em preenchimento de têmpora, onde a gente trabalha técnicas como o Coral Lift, bioestimuladores em região temporal, onde eu consigo criar uma elevação dérmica, uma melhora da qualidade do envelhecimento de maneira muito natural. Outro ponto são as nossas técnicas mistas, onde nós trabalhamos entre bolos e retroinjeções com segurança e pouca quantidade de material, o que evita o risco daquelas possíveis intercorrências que são tão indesejadas dentro da harmonização facial. Outro ponto são as técnicas mistas, onde nós trabalhamos com preenchedores e com skin busters. Ambos são ácidos hialurônicos, só que com estruturas moleculares diferentes, sendo que os skin busters são muito mais focados na hidratação e no preparo da pele e o ácido realmente na reestruturação. O quarto ponto que eu falo que é essencial e ele hoje é uma tendência do mercado é o Botox Full Face. Nós não podemos tratar o rosto de uma maneira única, fazendo 1/3 da face ou apenas uma área da face, já que nós vamos criar um envelhecimento precoce desse paciente por conta disso. E o último, que a gente também já tem na nossa clínica, são as tecnologias. Nós trabalhamos de maneira muito integrada tecnologias como Lavian, Ultraformer, Liftera e outras mais que podem sim ser acopladas no tratamento, mas elas não são fundamentais para esse tratamento.
elas são adjuvantes que podem potencializar os resultados e aumentar a longevidade dos tratamentos convencionais que nós já executamos na clínica. Sobre o futuro da estética, doutor, qual que é a sua visão que os pacientes podem esperar daqui a 5 anos na harmonização facial? Hoje a gente pensa na harmonização facial de maneira muito integrada, então por isso que nós sempre antenados nesse movimento do mercado, nas novas tendências, nessa evolução, nós temos hoje uma equipe integrada entre médicos, dentistas e vários profissionais de outras áreas para pensar no paciente como um todo. Não adianta eu tratar um rosto se eu tiver um paciente que está com um problema cardíaco, que está com um problema de obesidade, sobrepeso, diabetes descontrolado. Então nós precisamos desse paciente saudável. É o que a gente sempre fala. Uma boa hidratação, uma boa noite de sono, redução dos níveis de estresse, estresse oxidativo da pele, tudo isso vai envelhecer muito mais do que o nosso simples botox ou um bioestimulador pode resolver. Por isso que a gente pensa no paciente de maneira sistêmica. Eu falo que o futuro da estética é entender que a harmonização facial não é só facial, ela é uma harmonização integrada. Estética não é apenas estética, estética é saúde. E quando nós pensamos nisso, entendemos isso, nós queremos criar pacientes, pessoas que vão ter hábitos melhores e vão fazer com que os tratamentos durem muito mais tempo, com que a necessidade de preenchimento seja reduzida, a gente consiga criar, fazer uma engenharia tecidual através de bioestimuladores para realinhar o rosto do paciente, realinhar a estética.
corporal do paciente sem precisar de nada invasivo. E o Dr. Márcio, ele é referência em rinomodelação. Doutor, conta pra gente se dá para substituir a cirurgia no nariz, a rinoplastia, pelo ácido hialurônico? Olha, isso é uma pergunta muito interessante que muitas pacientes vêm. Nós fazemos tanto a rinoplastia cirúrgica aqui na clínica quanto a rinomodelação, que é apenas com ácido hialurônico. É importante entender que cada uma delas tem uma indicação, então não é que uma seja melhor do que a outra, mas eu tenho que entender qual a necessidade real do meu paciente. Pequenas alterações, aquele nariz adunco que tem a ponta caída ou aquele nariz que tem o ossinho afundado, a gente pode resolver facilmente com a rinomodelação sem necessidade de uma cirurgia. Mas muitos pacientes às vezes têm uma necessidade de um desvio de septo, muitos pacientes muitas vezes têm a necessidade de fazer uma correção de uma rinoscoliose mais severa e aí sim a gente precisa também lançar mão de uma técnica cirúrgica. O mais importante é entender junto com o profissional que está te atendendo dentro da nossa clínica qual é a sua necessidade real, o que você espera como resultado. Mas já de antemão eu antecipo para vocês, a maior parte dos casos pode sim ser tratada com ácido hialurônico, apenas com rinomodelação, com proteína botulínica. Por quê? O tratamento nasal não se resume apenas ao nariz, ele também integra outras partes da região nasal e paranasal, entregando um resultado tão bom que também pode ajudar na correção lateral, pode ajudar nas assimetrias, pode fazer um fechamento e um afilamento do nariz, deixando ele mais fino de frente, além de mais arrebitado, mais empinado e também com a sensação de menor. E qual que é a diferença da rinomodelação com fios? Existe essa técnica e qual que é a diferença dela? Olha, existe uma técnica de rinomodelação com fios, mas ela só serve mesmo para volumizar o dorso nasal. E não faz muito sentido você utilizar ela, porque as técnicas com fios de PDO ou fios de PLLA são técnicas que eu necessito de ancoragem. E na região nasal não tenho ancoragem para fazer. Existem algumas outras rinomodelações com fios cirúrgicos, com fios definitivos. Essas eu falo sempre para os meus pacientes, isso não é rinomodelação, já é uma rinoplastia que a gente chama de Smart Open, onde eu estou fazendo uma movimentação de abertura menor, estou criando uma alteração do tecido, mas não é uma rinomodelação, isso já passa a ser uma rinoplastia minimamente invasiva. Sobre casos marcantes, teve algum caso que te marcou tanto pela mudança de autoestima do paciente ou da paciente que você nunca esqueceu? Sim, eu falo que a harmonização facial, trabalhar com a estética do jeito que nós trabalhamos é um privilégio enorme porque nós conseguimos impactar vidas de maneira muito intensa e pra gente é uma honra e um privilégio fazer parte dessa jornada de transformação de cada paciente. E hoje o que eu vejo é muito frequente nas pacientes que acabam passando por um processo de emagrecimento. Nós somos especialistas também em tratar pacientes que passaram por bariátrica e hoje eles vêm também com os pacientes que trabalharam com inibidores de GLP-1, GIP, com Ozempic, Wegovy, Mounjaro, e eles têm uma perda de peso muito grande, melhorando o corpo, tendo aquela alteração da autoestima corporal, mas aí o rosto tem aquele derretimento, tudo isso acaba influenciando muito a autoestima do paciente. E esses casos acabam sempre tendo um reflexo muito especial para a gente, porque a paciente ela vem assim, naquela busca, naquela jornada de transformação, ela perde o peso, ela fez a bariátrica, passou por um processo cirúrgico, às vezes um processo de emagrecimento muito longo, muito sofrido, e ela, ao invés de ficar feliz, ela fica triste porque ela ficou com o rosto envelhecido. Eu tenho um caso especial de uma paciente que passou por esse processo, ela tinha mais de 100 quilos, ficou com 49 quilos após o processo de perda de peso, estabilizou tudo, só que ela ficou com o rosto muito envelhecido. E quando ela veio, nós fizemos a primeira sessão já e o resultado foi incrível. Eu lembro que o marido dela estava fora da sala e quando ela saiu, ele, eu e toda a nossa equipe ficou em choque com a reação deles, porque eles se abraçaram, se beijaram e foi muito emocionante, porque eles não tinham tanta expectativa positiva com aquela transformação. Isso me impactou de uma maneira muito profunda e me fez buscar cada vez mais conhecimento sobre esse tipo de técnica, sobre esse tipo de tratamento, para conseguir devolver esse tipo de autoestima para os pacientes. Conta pra gente, doutor, qual é o seu segredo de beleza?
Olha, eu falo que o autocuidado, ele é muito gratificante. Então, nos últimos anos, eu passei por um processo de emagrecimento, passei por um processo de reeducação alimentar. Tudo que nossa equipe oferece aqui na clínica, eu experienciei. Então, eu falo que eu passei pelo processo de perda de peso, realinhamento com médico, realinhamento com nutricionista, tudo que a gente tem aqui na clínica. Eu fui paciente da transformação. Então, eu tive uma perda de peso, isso refletiu no meu rosto e a gente foi fazendo ali alguns tratamentos de maneira efetiva, mas eu sempre falo, até para as minhas pacientes, o grande segredo está em você querer se cuidar. A partir do momento que você entende que teu corpo é o teu templo e a sua única morada real aqui na Terra, você consegue entender como se cuidar. E com o auxílio dos profissionais corretos que a gente tem aqui na equipe, eu acabei melhorando perda de peso, reeducação alimentar e, claro, na face, não podia deixar de fazer. Eu já estou com alguma idade, próximo dos 40 anos, então eu faço bioestimuladores de colágeno, eu faço botox preventivo e também faço a remodelação para deixar meu nariz do jeito que eu gosto.
Fernanda da Visagem Clínica, eu tô com a doutora Letícia. Doutora Letícia, explica pra gente, quem tá fazendo uso de Mounjaro já pode começar a fazer algum procedimento para prevenir algum derretimento no rosto? Sim, não só pode quanto deve, tá? O Mounjaro, devido à perda dos coxins de gordura e devido ao emagrecimento muito rápido, pode proporcionar um derretimento facial. Então, assim, se você quer evitar esse derretimento muito rápido, já pode fazer os bioestimuladores de colágeno. Então, a gente tem que fazer uma prevenção para que não derreta esse rosto totalmente. Após o tratamento, a gente pode fazer alguns pontos estratégicos com o ácido hialurônico e reestruturar esse rosto novamente. Mas eu espero acabar o tratamento, então, para aí começar os tratamentos com ácido hialurônico. Com ácido, sim. O legal é a gente esperar aí acabar o tratamento pra gente fazer alguns pontos estratégicos, né? Mas o bioestimulador de colágeno a gente já pode estar fazendo com o uso do Mounjaro para evitar um derretimento muito brusco e a gente tem que colocar tudo pra cima de novo. Doutora, e é verdade que a bichectomia faz cair o rosto? Não, isso é um mito. Fer, você conhece gente mais velha? Sim. Tem o rosto caído? Sim. Fizeram bichectomia? Não. Nós vamos ter que fazer o procedimento de qualquer forma. Então, fazendo a bichectomia ou não, você vai ter que gerenciar o seu envelhecimento. Então, quanto mais rápido, né, quanto mais novo a gente tirar essa gordura de bichar, ela não vai pesar quando nós envelhecemos, virando aquele bulldog que as pacientes tanto reclamam. Então, o peso vai ser menor. Ao envelhecer. Doutora, e qual que é o melhor procedimento para olheira?
Olheira, a gente não faz um procedimento único, a gente faz um tratamento. Então existem 3 tipos de olheira, né? A olheira profunda, que a gente vai preencher, a olheira flácida, que é aquela que já tem a bolsinha, que a gente vai fazer o fio, e a olheira escura, que é aquela olheira que as pessoas se incomodam, que parece um pandinha, que só corretivo salva, que a gente vai fazer skin buster. Então não existe quero fazer a minha olheira, qual o procedimento que eu faço? A gente precisa entender qual é o problema da sua olheira pra gente tratar a sua olheira. Fazendo essa melhora, tratamento para olheira, tira aquele aspecto de cansaço que a gente às vezes acorda? Sim, ajuda nesse olhar de cansado que a gente tem, mas é um conjunto, né, de tratamento também. Então, às vezes, colocar um malar, colocar uma têmpora, um bigode chinês, tudo isso ajuda na reestruturação facial e tirar esse olhar de cansado. Às vezes, não é só olheira que precisa ser feita. E quais procedimentos a gente já consegue uma melhora ou ver algum resultado já imediato e quais a gente precisa de um tempo maior para poder ver algum resultado? Olha, os bioestimuladores de colágeno, eles começam a fazer efeitos daqui a 1 mês e tem o auge dele em 3 meses. Então, se a paciente chega comigo e ela tem tempo para tratar, então ela está pensando num resultado, assim, um envelhecimento correto, a gente começa com os bioestimuladores de colágeno para depois pensar em algo como os preenchimentos, tá? Quando a paciente quer algo imediato, então, por exemplo, ela tem um casamento daqui a 1 mês, ela tem algo muito importante que ela precisa de um resultado imediato, a gente pensa nos preenchimentos, porque é algo imediato, então com 15 dias a gente já tem um resultado final, e depois a gente pensa nisso de gerenciar o envelhecimento, que seriam os bioestimuladores de colágeno. E quando que a gente consegue saber qual vai ser o mais indicado para o caso? A doutora consegue medir isso na consulta, na avaliação? Depende tanto da pele da pessoa, da idade, da queixa dela e do tempo que ela tem. Então, se ela tem tempo, eu consigo ter mais tempo para conseguir trabalhar esse envelhecimento dela, trabalhar as queixas dela. Então eu consigo pôr um bioestimulador de colágeno e depois colocar um pouquinho de preenchimento. Uma coisa não anula a outra. Botox não anula bioestimulador. Meus pacientes perguntam muito isso, né? Se eu fizer o bioestimulador, eu preciso fazer botox? Sim, uma coisa, outra coisa, trata outra coisa. Então o botox vai no músculo, o bioestimulador já é para pele, tá? E os preenchidores para a gente fazer a estruturação facial. Então cada paciente depende do tempo e depende da idade e da queixa da paciente, a gente decide qual tratamento que irá fazer. Não é uma regra de bolo, tá? Então, é por isso que muitas pessoas falam, a harmonização deixa todo mundo igual. Não, deixa todo mundo igual se você fizer o mesmo tratamento para todo mundo. Cada pessoa tem um tipo de tratamento porque ela tem um tipo de queixa, tá? Então a gente pensa tudo isso na nossa clínica durante a consulta. Doutora, e qual que é o procedimento mais procurado hoje no seu atendimento? Atualmente, como nós somos referência em rinomodelação, as pessoas procuram muito a gente por rinomodelação, mas elas nunca saem só com a rinomodelação. Então eu sempre procuro aí fazer toda a perfiloplastia, geralmente, ou outros tratamentos, né? Mas geralmente vem para nós querendo fazer o nariz, né? E, doutora, conta pra gente qual que é o seu segredo de beleza. Tudo, né? Eu faço tudo, não tem nada natural. Então eu tenho lábio, tenho mento, tenho botox, rinomodelação, cabelo, que todo mundo tá calvo hoje em dia. Acho que é isso. Ai, muito bom. E Lavian, todo mês Lavian. Completa já. E a doutora falou que o Lavian faz parte do seu segredo de beleza. Conta pra mim melhor o que é o Lavian. O Lavian, ele é um laser, então ele vai atuar ali na camada superficial da pele. Ele ajuda manchinhas de pele, melasma, quem tem poro dilatado, pessoas que tiveram muita espinha na adolescência e agora tem aqueles buracos na pele. Então, o Lavian associado a outros ativos, dependendo da queixa do paciente, ele é sensacional para deixar aquele glow na pele, aquele vício na pele, tá? A gente usa não só no rosto, como no corpo todo, então para foliculite, clarear axila, clarear virilha, né? E no rosto principalmente, que é o que a gente mais faz. No cabelo, cabelo também? Ele ajuda a promover o crescimento capilar. Então a gente também faz no cabelo bastante, nas entradinhas, aí ajuda a promover o crescimento.
legal. Ele é bem completo também, então atinge todo o corpo. Todo o corpo, dá pra gente fazer em qualquer parte do corpo. E o ideal seriam 3 sessões, né? Então todo mês aí um ciclo de 3 sessões, depois a gente vê se tem necessidade de fazer mais uma, se pode parar um tempo, porque muitos pacientes chegam pra mim com melasma, né? Melasma é tratar pra vida toda. Então não adianta achar que vai fazer 3 ciclos de sessões de Lavian e nunca mais vai precisar fazer o Lavian. Pelo contrário, ele vai ajudar durante um período de tempo, mas como é hormonal, então engravidou, teve algum problema, que pareceu a manchinha de novo, tomou muito sol, né? Esse final de ano as pessoas tomam muito sol e voltam com as manchinhas, então tem que fazer esse ciclo aí de novo de Lavian, tá? Junto ao outro tratamento. Tell me, show me now. Tell me, show me 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 show me What was looking in the sea? What was looking in the surroundings? What was looking in the sea? E quais fatores que aceleram o envelhecimento da nossa pele? Além de um dos fatores, tipo, você não fazer a sua prevenção, você não fazer o botox preventivo,
fazer um skin buster, você ter uma vida desregrada acelera muito o seu envelhecimento. Tipo, você se expor muito ao sol, sem protetor solar, você ingerir alimentos muito industrializados, tabagismo, bebida alcoólica, isso acelera muito o envelhecimento e também o estresse do dia a dia também ajuda a envelhecer muito rápido. E o doutor acha que a harmonização é só estética? Não, a harmonização não é só estética não. A harmonização, ela muda muito a autoestima da pessoa, né? Não é só estética, é autoestima, porque a pessoa vai se olhar no espelho, ela vai se sentir melhor, vai ver a sua melhor versão no espelho, as pessoas vão perceber que elas vão estar melhor. Não é só estética não, muda muito a cabeça. Melhora até o nosso convívio em sociedade, Claro, às vezes no com trabalho. certeza, o psicológico da pessoa muda muito. Doutor, e quanto tempo dura a harmonização facial? As pessoas primeiro precisam entender que a harmonização facial é um tratamento. E dentro desse tratamento nós temos vários procedimentos. Mas, em média, dá pra gente prever quanto tempo que duraria? Então, tipo assim, um botox de bula, ele vai de 3 a 5 meses. Às vezes a gente consegue um efeito clínico de até 6 meses. Agora, tipo um preenchimento. Em geral, ele vai de 12 a 18 meses. Só que as pessoas têm que pensar o quê? Preenchimento é como se fosse assim, você encher um pneu de bicicleta. Tipo, você encheu o pneu de bicicleta, ficou legal. E o que acontece? De tempo em tempo você tem que ir lá e dar aquela calibrada. Daí se você voltar no consultório, nos seus retornos certinho, você vai manter sempre a sua harmonização em dia. Então por isso que a gente gosta de marcar os retornos dos pacientes e a gente espera que o paciente volte nesse retorno para manter sempre em dia. Daí ele vai fazer o quê? Ele não vai nem ter aquele gasto que ele fala que ele teve na primeira consulta, né? Porque sempre vai dando aquela manutenção. Sempre você vai dando manutenção. Isso é por isso que é um tratamento, né? Então não é tipo, você fez, ficou pronto. Não, porque a gente vai envelhecendo dia a dia, né? Então todo dia a gente tá ficando mais velho. Então a gente precisa sempre se equilibrar para ficar perfeito. Tipo já um bioestimulador. O bioestimulador ele dura de 24 a 36 meses. Então é um tratamento que consegue um tempo mais longo.
Doutor, e conta pra mim, qual que é o seu procedimento queridinho no seu consultório? O meu procedimento queridinho é o rejuvenescimento do terço médio. Daí inclui o malar, têmpora, base alar, porque nesse procedimento a gente tira aquele ar de cansado da pessoa. A pessoa tipo chega no consultório, uma coisa que dá um efeito imediato. A gente tira aquele olhar cansado, dá um aspecto mais de feliz para a pessoa. Ah, é legal, deve ser muito bom, realmente. É muito legal. A pessoa se olha no espelho e já fala: "Nossa, doutor, eu Acordei- mudei, eu acordei acordei bem." bem.
pessoal, eu sou a Fernanda da Visage Clinique, eu tô aqui com o Dr. Márcio Ferro. Doutor, conta pra gente qual que é o diferencial da sua técnica. Olha, um dos grandes segredos do protocolo Visage é pensar não apenas em técnica. Nós pensamos em envelhecimento, em gerenciamento de pele. Para que nós tivéssemos um protocolo diferente, nós pensamos nele uma maneira de resolver problemas. Então o protocolo Visage ele não vai seguir um padrão onde eu vou ter um rosto muito grande, muito inflado de preenchedores. Nós vamos adequar a realidade de cada paciente àquilo que ele precisa. Então, muitos pacientes mais jovens, nós vamos fazer apenas estruturações pontuais, criando um processo de envelhecimento saudável, sem que ele mude o teu próprio rosto. A diferença do protocolo Visage é essa. E é claro, a gente tem algumas bioplastias que são sucessos dentro do nosso protocolo, como a rinomodelação, o próprio preenchimento mandibular e até mesmo o preenchimento malar e um dos queridos das mulheres, o preenchimento labial, onde nós conseguimos harmonizar o rosto de maneira natural com uma pequena quantidade de material. E é verdade que o lábio, quanto menor ele for, ou conforme a gente vai envelhecendo, ele vai ficando menor, isso traz um aspecto mais envelhecido para o nosso rosto? Sim, principalmente no caso da mulher, nós vamos tendo sempre um processo de maturação, de envelhecimento associado à alteração do eixo hormonal. Então, quando nós chegamos naquela fase da menopausa, do climatério, a paciente acaba tendo uma diminuição dos volumes teciduais mucosos e o lábio é o que vai acabar aparecendo mais, tendo essa diminuição que arremete ao envelhecimento. Então, quando nós conseguimos tratar o paciente de maneira sistêmica e também preventiva, nós evitamos essa perda de volume tecidual no lábio, mantendo o rosto sempre jovem.